Você sabe o que é árvore de decisão? Algumas variações de árvore de decisão? Não? Então fica no vídeo até o final que você vai aprender. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então chegou a hora da gente aprender sobre árvores de decisão. Nessa aula a gente vai ver o que é uma árvore de decisão, né? Uma visão geral. Vou trazer um exemplo para vocês de árvore de decisão. As principais características do algoritmo, né, de árvore de decisão, e alguns hiperparâmetros que a gente precisa de configurar quando a gente está trabalhando com a árvore de decisões. Bom, então vamos lá. A árvore de decisões. Trazendo aquela classificação, né? Ele é um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou seja, eu tenho que ter o meu oráculo, tem que ter o professor dando a resposta ali. A gente pode utilizar ele tanto para classificação quanto para regressão e ele é determinístico, beleza? Como uma visão geral, né? Cada nó interno da árvore corresponde a um teste do valor de uma propriedade. Então, os ramos dos nós são rotulados com os resultados possíveis do teste. Cada nó folha da árvore especifica um valor a ser retornado daquela folha se aquela folha for alcançada, e é uma árvore que armazena regras em seus nós, e os nós folhos representam a decisão a ser tomada. Então, basicamente, nós folhas, vamos supor, quero classificar se eu vou sair ou não. Nós folhas vai ter o resultado. Sim, não. Os nós intermediários, né? Eles vão ser uma das features ou características que eu estou analisando com um valor. E aí, dependendo desse valor, eu vou ou não vou, ou eu tenho outra decisão a ser tomada. Então, essa é a ideia. Então, trazendo um exemplo aqui para vocês, eu tenho um problema que é esperar por uma mesa em um restaurante. Então, cheguei em um restaurante, vou escolher se eu vou esperar ou não por aquela mesa. Então, qual que é o objetivo do algoritmo? Aprender uma definição para o predicado vai esperar. Então, primeiramente, é necessário definir quais atributos estão disponíveis. Então, vamos lá. A gente tem 10 atributos. Então, a gente vai ter uma alternativa que representa verdadeiro se um restaurante alternativo, se existir um restaurante alternativo nas proximidades. Eu tenho bar verdadeiro se o restaurante tem uma área de bar confortável para ficar esperando. Então, se tem, eu não preciso de ficar de fora esperando, por exemplo, eu posso ficar ali tomando alguma coisa até que uma mesa seja liberada para eu poder comer. A variável sexta, sábado é verdadeiro se o dia da semana for sexta ou for sábado. Faminto, verdadeiro se estamos com fome. Pessoas, né? Quantas pessoas estão no restaurante? Nenhuma pessoa, algumas pessoas ou ele está cheio? Note que ter muitas pessoas ou nenhuma pode ser um ponto de, tá vazio, eu vou ficar, ou tá vazio, pode ser que não seja um bom restaurante. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O preço do restaurante, se ele é barato, um valor médio ou um valor alto. Se está chovendo, né? Está chovendo lá fora, então isso também vai influenciar. A reserva, eu fiz uma reserva, então verdadeiro, se nós fizemos uma reserva. O tipo do restaurante, se é um francês, italiano, tailandês, uma hamburgueria. E a estimativa de espera. Na hora que eu cheguei, alguém me recebeu, me deu uma estimativa. Até 10 minutos, até meia hora, até uma hora e mais de uma hora. Então, aqui um exemplo para vocês. Temos aqui os nossos dados. E a partir desses dados, né, temos aí 12 visitas prévias que a gente vai aprender com elas. A partir disso, o que a gente pode ver? Então, esse é um ponto. Então, a ideia básica do algoritmo,
Ele vai tentar olhar para essas características e ver uma que a gente tem uma resposta mais clara, uma resposta que faz a diferença para a nossa tomada de decisão, para a nossa classificação. Então, vamos olhar aqui duas variáveis. Por exemplo, pessoas. Sempre que tem ninguém lá, nenhuma. Olha só, os dois casos que tinha nenhuma, a gente não esperou. Vamos ver o caso, por exemplo, que está cheio. Cheio, cheio. Aqui já tem uma controvérsia, né? Se tiver cheio, não. Se tiver cheio, sim. Se tiver cheio, não. Se tiver cheio, não, não. E sim. Então, teve um overlap ali. Algumas sim, algumas sim, algumas sim, algumas sim. Então, provavelmente essa característica, né, essa feature, pessoas, ela vai estar mais para o topo da nossa árvore, porque simplesmente por essa pergunta a gente já consegue saber se tiver cheio, a gente vai esperar, se tiver ninguém lá, a gente não vai esperar. E se tiver, desculpa, se tiver algumas pessoas, a gente vai esperar. Se tiver nenhuma, a gente não vai esperar. E se tiver cheio, aí a gente precisa de perguntar outras características. Beleza. Aí, aqui, ó, o exemplo, né, de forma visual. Então, pessoas nenhuma, a gente não vai esperar. Pessoas algumas, a gente vai esperar. E se estiver cheio, a gente vai defender de outros fatores. O caso do tipo, ele não é um atributo bom, né? Ele é um atributo ruim, porque para as quatro opções que a gente tem, francês, italiano, tailandês e hamburgueria, ele não trouxe uma decisão para a gente. Então, o algoritmo ele vai se inspirar nos resultados para uma tomada de decisão. Então, a árvore que ele vai gerar para a gente nesse exemplo seria, na raiz, eu tenho pessoas, então, se não tem ninguém, eu não vou esperar. Se tem algumas pessoas, eu vou esperar. Se está cheio, qual a estimativa de espera? Mais do que 60 minutos, eu já vou embora. Até 10 minutos, com certeza eu fico. Aí, tem alguma alternativa perto? Se sim, eu olho, é sexta ou sábado? Se for sexta ou sábado, aí eu vou esperar. Caso não, eu não vou esperar. Não tem alguma alternativa? Ah, mas eu tenho reserva? Sim, então eu vou ficar. Não tem reserva? Pelo menos tem um bar ali para eu poder esperar? Então, é isso que o algoritmo vai fazer. Dentre, né, o conceito aí de algoritmos de árvore de decisão, a gente tem os três algoritmos conhecidos, que é o ID3, que vem de Iterative Dichotomizer Tree, ou 3. Depois a gente tem o C4.5, que é o sucessor do ID3. E depois a gente tem o CART, que é o mais utilizado, que vem de Classification and Regression Tree. Falando um pouquinho do CART, né, que é o mais utilizado, ele vai procurar separações com base nas variáveis preditoras, buscando maximizar a homogeneidade entre os lados. Então, quando é uma regressão, ele vai fazer uma minimização do erro médio quadrático. Quando é uma classificação, ele vai garantir maior pureza em cada grupo. Então, essas são as ideias. Quais são as principais características do algoritmo de árvore de decisão? Ele é fácil demais interpretar os resultados, então isso é algo muito bom, e ele tem uma tendência de sofrer com overfitting. Então, uma variável, ela pode pesar demais e o nosso resultado ficar muito dependente dessa variável. Então, essa é a desvantagem. Para minimizar essa desvantagem, a gente tem duas variações. Esse ensemble, que é o que a gente vai falar primeiro, que é o emprego de um conjunto de classificadores cujas decisões são combinadas. Então, quando é regressão, a gente vai fazer uma média. Quando é classificação, a gente vai fazer um modelo de votos. Então, a gente tem esse bagging, né, que é o Bootstrap Aggregating, e ele vai fazer essa seleção de amostras aleatórias dos dados de treino e ele vai
tentar entender aquilo ali. Depois ele vai fazer uma minimização do efeito que algumas observações podem ter no resultado, para tentar, de fato, minimizar o overfitting. E mesmo com a seleção aleatória, alguns preditores podem influenciar muito no resultado final. O fato dele gerar todas essas possibilidades faz com que ele tenha um alto custo computacional. Aí a gente tem mais um algoritmo que é bem conhecido, né, o Random Forest, que ele combina esse bagging, mas ele faz o sorteio de preditores em cada nó. Ele vai fazer basicamente aquele sistema similar às podas que a gente tinha. Com isso, ele vai ter um menor custo computacional que o bagging, né, que o ensemble bagging, que foi o último algoritmo que a gente viu. E a gente vai diminuir o efeito de preditores, fatores, atributos, características, features fortes. Então, uma possibilidade de diminuição do overfitting. A principal desvantagem desse algoritmo é que agora a gente não tem aquela árvore bonitinha, né? Como são várias árvores que são criadas e é feito uma análise dessas árvores, a gente perde aquela interpretação simples e fácil que a gente tinha. E aí, para a gente finalizar, a gente tem um conceito de hiperparâmetros. Então, trazendo, né, quando a gente viu os vários algoritmos de busca em profundidade, busca em largura, depois os de busca local, os de busca heurística, etc. A gente viu, né, assim como esse algoritmo aqui, ele trata de uma árvore. Então, principalmente para complexidade de espaço, em uma árvore, a profundidade é um problema. Então, com o algoritmo aqui, a gente consegue determinar qual que é a profundidade máxima que a gente quer, qual é o número máximo de nossas folhas finais que a gente quer, e a partir disso ele vai rodar e vai ser ali funcionar como critérios de parada para ele, para não deixar a memória estourar e etc. Bom, esse é o nosso conteúdo de árvores de decisão ou decision tree. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido aí a teoria. E é isso aí. Muito obrigado para você. Curte, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer e valeu!